Fala pessoal, eu sou Daniel Pérez, professor e administrador das redes sociais Fala Conselheiro, e nós tivemos na primeira parte do vídeo notificações, o que é uma notificação e para que ela serve, as práticas mais comuns do Conselho Tutelar, que é notificar para comparecimento. Mas nós vamos falar hoje, continuando o vídeo passado, sobre a notificação, que é uma previsibilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 136, inciso 7º desse Estatuto, que é a principal, para que ela foi mais pensada. No Estatuto nós temos diversos crimes e infrações administrativas que eventualmente deveriam até ser comunicadas a outros órgãos, mas são comunicadas ao Conselho Tutelar. Muitas vezes são comunicadas e deveriam ser repassadas aos órgãos competentes. Mas o Conselho pode usar da notificação, que é esse documento feito pelo Conselho Tutelar, atribuído ao Conselho Tutelar para ser produzido para esses fins também. Por exemplo, comércios que vendem fogos de estampido, explosivos, comércios que comunicou-se ao Conselho Tutelar que estariam vendendo bebidas alcoólicas a adolescentes. Bom, o Conselho Tutelar não vai fiscalizar esses bares, boates, congênios, não vai lá em loco ver se está vendendo, se não vai, mas ele pode expedir pelo simples fato de ter recebido a comunicação de que isso está acontecendo, de que está acontecendo em um certo comércio, numa certa indústria, em um certo local, a exploração do trabalho infantil, seja lá o que for, notificar esse estabelecimento. Aí essa notificação não seria para comparecimento, como se fosse uma cartinha para que a pessoa viesse até o Conselho Tutelar, e sim uma notificação que poderia, fica uma sugestão, ser feita na horizontal. Vocês teriam controle no Conselho Tutelar de um livro de notificações para estabelecimentos, comércios, indústrias e esses locais que cometem crimes ou infrações administrativas contra crianças e adolescentes, no sentido da venda de fogos, explosivos, bebidas alcoólicas, que é um crime, porque quando a gente pensa em crime, pensa logo em matar, estuprar, e não é bem assim. Existem vários crimes que são crimes no âmbito desse que eu dei um exemplo, que é, por exemplo, vender bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes ou substâncias entorpecentes, como cigarro e outros, e você pode, fica uma sugestão de fazer essa notificação na horizontal, escrever a notificação, por exemplo, 001/18, e ter um livro de controle no Conselho Tutelar para isso, e notificar esse estabelecimento, e lá retirar do Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo que diz que isto é proibido, e diz: o Conselho Tutelar da cidade tal informa o previsto no artigo tal, e vai lá, produz esse documento, printa lá o artigo que diz isso, coloca embaixo, coloca a pena e diz: para tanto, esse estabelecimento está notificado de tal disposição legal. E pronto, você notificou aquele estabelecimento que é proibido. Com isso você não diz que ele cometeu aquela infração, com isso você não diz que ele cometeu aquele crime, porque eventualmente não existe prova, subsídios, não existe nenhuma materialidade, não existe uma forma de se fazer um registro de ocorrência contra, porque não se viu, não se pegou o flagrante, mas você faz um trabalho educativo, notificatório. Nós falamos no primeiro vídeo que notificação é dar notícia a alguém de um fato, ou de uma disposição legal, ou de uma previsão legal. E esse é um instrumento muito poderoso, e foi a principal função de que essa notificação foi pensada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa notificação para dar ciência a alguém de algo que está sendo feito errado, ou de algo que não deve ser feito. E eu acho que essa ficou a melhor conclusão sobre este primeiro sentido da notificação. Algo que não deve ser feito. Dá notícia a alguém de algo que não deve ser feito. E isso o Conselho Tutelar pode fazer de ofício, com base no artigo 136, inciso 7º, sem mesmo que tenha cometido nada, ou até mesmo sem ter tido notificação. Às vezes os índices que o Conselho Tutelar repassa ao CMDCA, está muito alto o índice de bebidas alcoólicas, as notificações que chegam no hospital estão chegando sempre com adolescentes embriagados, e caso a caso estes sim vão ser atendidos, mas então o Conselho notou um problema e ele pode notificar os bares da região, pode notificar as indústrias da região que estão
supostamente explorando trabalho infantil, notificando-a através desse documento, que sairia em duas vias, uma sendo entregue e recebida ao diretor, ao presidente, ao dono daquele estabelecimento, e a outra, ou daquela indústria, ou seja lá o que for, e a outra recebida, com recebido também arquivada no Conselho Tutelar, para que posteriormente até possa ser juntada numa representação, numa possível representação judicial ou numa notícia de fato ao Ministério Público, dizendo que o Conselho foi proativo em informar que notificou aquele determinado estabelecimento, aquele determinado local, que aquela prática era proibida. Então fica aí a segunda parte desse vídeo das funções e de para que serve a notificação. Valeu, gente, obrigado, se inscreva no canal e curta esse vídeo e compartilhe se você gostar. Obrigado.